Hoje analisaremos os múltiplos pecados filosóficos de Slavoj Žižek. O filósofo que veste o manto do pensador destemido, o cavaleiro da dialética, um crítico sem medo das sombras mais profundas do capitalismo e das ideologias que o sustentam. Ele gera atualmente uma guerra interna na seara canhota, propiciando até mesmo críticas e autocríticas pertinentes. Contudo, ao dissecar todas as ideologias incluindo as de esquerda, ele ironicamente cria o seu próprio castelo hermético, uma armadilha de cinismo onde todos os caminhos levam a becos sem saída. Ele nos diz que toda crítica à ideologia está condenada a ser engolida por ela. Que conveniente! Isso lhe dá a liberdade de desdenhar das crenças alheias enquanto declara suas próprias falácias inevitáveis, reforçando um niilismo paralisante. Esse paradoxo em que Žižek nos deixa não passa de uma expressão pomposa de autossabotagem intelectual. Em vez de traçar um caminho para a ação real, ele prefere dançar ao redor do fogo, preso a uma postura improdutiva. Ele fala sobre ruptura, transformação subjetiva, mas a sua revolução não passa de uma abstração, um deserto sem destino. Até quando uma geração de jovens pensadores precisa se debater no vazio, absorvendo uma crítica que não chega a lugar algum? Isso é o que figuras como Chantal Mouffe apontam. Žižek se perde em suas próprias críticas, ao ponto de sua filosofia política se tornar apenas um exercício de futilidade, tão desconectado da realidade quanto qualquer ideologia que ele ataca. E aí, temos sua noção de ação coletiva e solidariedade universal. O que ele propõe? Nada de prático. Ele apenas evoca uma solidariedade idealizada, um destino comum que permanece uma sombra utópica, pois qualquer tentativa de concretização é logo desconstruída e ridicularizada. Ele insiste que é na desconstrução de toda a estrutura ideológica que reside o verdadeiro potencial revolucionário. Mas isso é no mínimo risível. O que Žižek nos oferece são apenas ruínas e fragmentos, incapazes de construir algo minimamente tangível. Alain Badiou tem razão quando aponta que a visão žižekiana transforma a filosofia em uma arena de autocomiseração política. Os libertários austríacos e seus pensadores vão ainda mais longe. Para eles, Slavoj é um inimigo da liberdade individual. Ao reduzir o capitalismo a um sistema de exploração e alienação, ele ignora completamente a espontaneidade dos mercados e a ordem natural da economia, onde as interações humanas são movidas pelo consentimento e não pela coerção. O mercado, com sua ordem espontânea, é uma expressão de liberdade, algo que Žižek nunca compreenderá. E o pior, sua visão propaga a ideia de que indivíduos são incapazes de pensar por si mesmos, como se fossem apenas produtos de um sistema maligno. Esse é o mesmo tipo de pensamento que leva ao polilogismo conceituado por Ludwig von Mises. O polilogismo é a ideia de que diferentes grupos sociais ou classes possuem lógicas ou modos de pensar distintos e irreconciliáveis. Essa teoria sugere que a estrutura mental e a percepção da realidade variam conforme o grupo de pertencimento, como classe econômica ou raça. Mises criticou duramente essa visão, afirmando que ela era uma ferramenta das ideologias coletivistas e totalitárias que usavam a ideia de polilogismo para justificar a rejeição de argumentos lógicos e éticos dos opositores. Ele argumentava que a lógica e a verdade são universais e não mudam de acordo com classe ou grupo, pois a razão é uma característica comum a todos os seres humanos. Tendo isso em mente, diagnosticamos que Žižek mascara isso com sofisticação, mas, no fim, sua ideologia envenena a autonomia humana e fomenta uma visão coletiva desalmada e polilogista, justificando práticas revolucionárias, coercitivas e autoritárias que negam a dignidade do indivíduo. Nessa toada, rapidamente nos deparamos com sua análise sobre a religião. Não é surpreendente que o teísmo o rejeite com veemência. Slavoj olha para a fé com o mesmo olhar clínico com que estuda sistemas ideológicos, como se ela fosse apenas um sintoma psicanalítico ou uma construção social no seu sentido típico pós-estruturalista, apesar da filosofia žižekiana não ser estritamente dessa linha, pois ainda preconiza algumas estruturas específicas e tidas como reais, como o inconsciente e o desejo psicanalíticos e a busca por uma verdade universal, ainda que esta última seja contraditória com suas visões acerca da pervasão e beligerância das ideologias e seu conceito lacaniano de o grande outro. Mas retornando ao ponto principal. Ele se gaba de ter entendido a religião, mas falha em ver o que ela realmente é, um portal para a transcendência e autotranscendência.
Para ele, no cristianismo é só um jogo de espelhos que reflete a própria crise do capitalismo. Que superficial! Ele reduz o sublime à mera ideologia, como se a experiência espiritual fosse apenas um apêndice do materialismo histórico-dialético. John Milbank está certo ao apontar a pobreza dessa visão. Zizek vê o humano como um mero conjunto de impulsos, uma caricatura alienada que vive apenas para se lamentar e criticar, sem jamais aspirar ao que é maior. No final das contas, suas proposições nos entregam apenas um abismo que ele mesmo não consegue transpor. Esse ceticismo lacaniano que ele defende como libertador, é uma ilusão. Ele destrói qualquer estrutura de pensamento, qualquer verdade ou princípio unificador, deixando-nos sem direção. Zizek diz que toda crença ou sistema que se propõe a objetiva é sujeita a contradições. Mas, ao fazê-lo, ele nos conduz ao mesmíssimo paradoxo que o niilismo e o ceticismo caem fatalmente. O velho problema que refere-se à contradição inerente a essas posições quando aplicadas de forma absoluta. O ceticismo radical questiona a possibilidade de se conhecer qualquer verdade, mas ao fazer isso, cai em um paradoxo. Ao afirmar que nada é confiável, assim, torna-se ironicamente uma certeza sobre a impossibilidade de certeza. Da mesma forma no niilismo, ao declarar que a vida não tem verdades absolutas, sentido ou valor, estabelece uma espécie de verdade sobre a falta de sentido, o que contradiz sua própria negação de valores absolutos. Em ambos os casos, ao tentar desmantelar a noção de verdade ou significado, o ceticismo e o niilismo acabam criando novas certezas que, em essência, refletem os mesmos problemas que buscam evitar. Tendo tais contradições em mente, quando Zizek denuncia o vazio ideológico de nossa era, ele mergulha sua própria cosmovisão nas águas desse mesmo vazio, repetindo os erros que ele aponta nas outras ideologias e corpos filosóficos. Assim, a filosofia zizekiana se mostra presa a uma futilidade autoimposta, ao desconstruir continuamente a ideologia e rejeitar qualquer verdade ou objetivo comum. Ele reproduz exatamente a paralisia intelectual que teoricamente busca superar. Seu sistema denuncia a inércia e a alienação do sujeito moderno, mas, sem construir um caminho claro para além disso, termina por sustentar a estagnação que ele tanto abomina. Ele não se liberta do ciclo de relativismo e dúvida, apenas se torna seu porta-voz mais eloquente. No fim, ele nos diz que devemos aceitar a radicalidade das contradições sem jamais superá-las, buscando conforto em uma paradoxalidade que não se quer superar, criando um culto de dúvida perpetuante que torna qualquer ação ou crença substancial impossível. Ele é uma das piores faces do marxismo e do pós-modernismo. Ainda que ele possua características híbridas com outras linhas filosóficas, não sendo um pós-moderno a rigor, ele tem como característica central o desconstrucionismo que assassina seu próprio ímpeto de busca por uma verdade política a ser alcançada. Portanto, este é o seu paradoxo final. Ao tentar libertar o sujeito, Slavoj Žižek apenas o aprisiona numa espiral de niilismo, onde a crítica engole a própria crítica e nada, repito, nada realmente se transforma.